Mateus capítulo 16, verso 18. Glória a Deus. Irmãos, eu estou ministrando desde a quinta-feira sobre o mesmo tema. E hoje não vai ser diferente. Eu vou falar sobre a identidade da igreja. Quinta-feira nós falamos sobre a identidade do crente. Hoje eu quero falar um pouco sobre a identidade da igreja. E hoje à noite eu finalizo novamente com a identidade do crente. Pastor, por que esta preocupação de pregar sobre a identidade da igreja? Eu estou muito Facebook e WhatsApp, para vocês prestarem atenção, viu? Estou até orando por isso. Eu li uma frase no Facebook... Estou brincando. Eu li uma frase no Facebook que dizia assim: parece que está chegando o tempo da gente ter que evangelizar os evangélicos. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, não é que parece que é verdade mesmo? Porque a gente fica assim pensando, irmão, se tudo é evangelho. E que tipo de evangelho que as pessoas estão praticando. A ideia aqui dessa manhã, em nome de Jesus, me entenda, não é julgar ninguém. Porque a Bíblia diz que com a medida que você medir o outro, você será medido. Então não é julgar ninguém. A nossa preocupação nesta manhã é discernir quanto igreja. É reconhecer como igreja o que é de fato uma igreja. E eu quero convidar você a Mateus capítulo 16, verso 18, obrigado meu amado, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Lindão e lindona do Senhor Jesus, aqui a gente entende, e isso não é difícil entender, quando a gente vai para o grego, que Deus não está estabelecendo a sua igreja em cima de Pedro. Mas pastor, até parece, né? Porque ele diz assim para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha. Na verdade, Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, Pedro, tu és uma pequena pedra e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando dele. A igreja é edificada em Cristo. A palavra Petras, pedrinha e rocha. Jesus é a rocha. Ô pastor, e como você confirma o que o senhor está falando? Além do grego, se você for para a epístola de Pedro, Pedro vai dizer assim: nós somos pequenas pedras de um edifício, mas Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. É a pedra que os edificadores rejeitaram, os judeus rejeitaram, mas Deus constituiu a pedra principal. Depois, na parábola, Jesus vai dizer assim: alguns edificaram a sua casa na areia, mas bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha eterna? Ela é Jesus Cristo. Então a igreja, eu e você, não estamos sustentados e baseados na vida de um homem. Amém? Se o homem pecar, nossa fé continua. Amém? Se o homem errar, a nossa fé continua. Se um homem cair o evangelho, se uma igreja fechar a porta, uma igreja instituição, a igreja de Jesus continua. Por quê, pastor? Porque a nossa fé, o nosso evangelho, a igreja de Cristo, ela está fundamentada, alicerçada em Cristo. E o que é igreja, irmão? Igreja Comunidade Evangélica Candeias, Igreja Batista, e agora tem uma, parece lá em Salvador, parece que eu vi essa, Cuspe de Jesus, né? E aí vai surgindo o nome de igreja. Mas a palavra igreja mesmo, que vem do eclésia, que quer dizer chamados para, na verdade vem das assembleias que havia em Roma, que os convidava a fazer aquela assembleia e as pessoas julgavam as coisas. Jesus falou assim: eu vou fundar a minha
assembleia, o meu povo. E nós somos chamados para fora. Fora de quê, irmão? Fora do mundo. Jesus te chamou para fora para viver um verdadeiro evangelho, uma verdadeira vida com Jesus. E a primeira coisa que eu queria muito tocar nessa manhã para você é que o seguinte: a igreja tem dono. A igreja tem dono. Aí a gente fala assim: eu vou para a igreja do pastor Henrique. Você já ouviu isso? É costume da gente, né? A gente diz assim: eu vou para a igreja do pastor Paulo, eu vou para a igreja do pastor Simvaldo, eu vou para a igreja do pastor Célio, eu vou para a igreja do pastor fulano. A gente tem um costume, e assim, a gente não pode nem tirar isso, porque é um costume, é uma referência que a gente tem, mas a gente precisa ter na mente da gente, no consciente da gente, que na verdade a igreja não é de Paulo, não é de Henrique, não é de Simvaldo, não é de Célio, a igreja também não é de Tiago, não é de Pedro, a igreja é de Jesus. Ele é dono da igreja. A Bíblia diz em Apocalipse assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Queridão, lindão de Jesus, quem é a igreja? Somos nós. Se a igreja é de Jesus e tem dono, de quem é a sua vida? De quem é a sua vida? Todinha ela é de quem, irmão? Glória a Deus por isso. Esse entendimento está muito claro na sua cabeça? Que a igreja não é o templo, que a igreja sou eu e você, e que essa igreja tem dono, e essa igreja é de Jesus? Se você entender que essa igreja tem dono, isso já clareou 1000 coisas sobre a sua cabeça. O dono dessa igreja é Jesus. Muitas vezes as pessoas querem se apropriar do que é de Jesus. Muitas vezes as pessoas querem fazer negócio com o que é de Jesus. Muitas vezes as pessoas querem falar do que é de Jesus. Mas, querido, todas essas pessoas vão à falência, um dia morrem, mas Jesus continua sendo Deus e dono da igreja. Seu governo continua de pé, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, é o proprietário da igreja, a igreja está no domínio dEle, Ele é Senhor da igreja. A gente precisa ter muito claro isso na cabeça. Uma coisa que a gente precisa entender como igreja é o seguinte: existem 2 igrejas. Existe uma igreja organização e uma igreja organismo. O que é a igreja organização? A igreja organização é o CNPJ, a gente tem que ter nossa apresentação social. A organização é o edifício, é o prédio, as cadeiras, o som. A organização é a denominação. Você é da onde? Você é batista? Você é assembleiano? Você é pentecostal? Que denominação é a sua? Isso tudo é o que, irmão? Organizar. É importante a organização? Extremamente importante. A organização é importante. É importante porque é a maneira como a gente é reconhecido juridicamente perante o direito. É importante porque a gente precisa ter uma apresentação social. Tem um número de igreja aí, um pessoal de uma determinada igreja, que diz que a igreja deles não tem nome. E nem tem pastor. Aí fala assim: é a igreja de Cristo em Vitória da Conquista. Assim eu entendo. Mas a gente pergunta assim: e onde é que vocês se reúnem? Tem que ter um endereço. Aí acabaram tendo que botar um nome. Local. Tem que botar nome. Para que, pastor, botar nome? Para identificar. Não tem como não identificar. A igreja cresceu, a gente tem que identificar. E isso é importante, pastor? É importante. A organização é importante? É importante. A hierarquia, a gente tem que ter uma zeladeira, tem que ter um sonoplasta, tem que ter um secretário, tem que ter um não sei o quê, tem que ter contador. Até contador tem igreja, irmão. Tem contador, tem tudo bonitinho. Agora, permita dizer um negócio para vocês nessa manhã. Essa organização toda precisa estar a serviço do organismo, do corpo de Cristo. Se essa organização não serve ao organismo, não serve ao corpo de Cristo, essa organização virou empresa. E igreja
Ponha isso na sua cabeça, é muito importante. Não visa lucro. Igreja não junta dinheiro no banco. Igreja, irmão, tudo na igreja precisa se converter em almas, em vidas, em pessoas. Mesmo a igreja instituição, ela precisa estar visando o serviço do organismo, que é ganhar almas e salvar vidas e adorar o nome do Senhor. Se a igreja, organização, não serve ao organismo, ela deixa de servir ao propósito de Deus. Porque o que dá vida à organização é o organismo. A pergunta que vou lhe fazer é simples e a analogia é bem clara. Você sairia na rua pelado? Se você saísse na rua pelado, a gente ia dizer o que você, além de muito bonito? Tá doido, fulano? A expressão é logo, tu tá doido, fulano? Né? Bem que na Olívia Flores tem um monte de doido, viu, irmão? Tem uns horários aí para caminhar na Olívia Flores, está fogo. O pessoal está quase pelado. Mas vamos continuar a mensagem, não é, pastor? Vamos continuar a mensagem. A língua do pastor é felina, tem hora que vai umas coisas assim. Vamos continuar na nossa mensagem aqui. Querido, o que é a roupa? A roupa é a organização social que eu me apresento na sociedade. Assim a organização é a roupa. E o organismo é o corpo. O que é mais importante, a roupa ou o corpo? É o corpo. Porque roupa eu troco, roupa eu lavo, roupa eu jogo fora. Agora, o corpo, ele precisa da roupa, mas a roupa não é imprescindível. Pode ser trocada. Assim é a igreja de Deus. Vocês precisam botar na cabeça, e eu também, de que nós congregamos no corpo de Cristo, e não em uma denominação ou uma religião. A comunidade evangélica Candeias é apenas uma instituição, um local de reunião. Mas eu me reúno neste lugar com o corpo de Cristo, com o organismo de Cristo. Isso está muito claro na nossa mente. E eu vou lhe dar uma explicação assim, mais interessante, no sentido de que, na organização, você pode mudar. Amém? Você pode mudar na organização. Olha, eu era da Assembleia de Deus há 26 anos. Nasci e cresci na Assembleia de Deus. Mas aí eu mudei. Saí da Assembleia de Deus, hoje eu estou na comunidade evangélica Candeias. E se amanhã Deus me tirar desse lugar, meu pai, eu posso ir para outro lugar. Você também pode. Porque isso é uma organizar. Mas independente da organização para onde você vai, você não pode sair da onde? Do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Essa, querido, você não sai. Uma outra coisa importante que você já sabe, mas eu quero ratificar aqui nessa manhã, se me procurar no final do culto, pastor, posso sair da igreja? Cuidado, viu? Pego você. Mas outra coisa muito importante para falar de igreja é o seguinte. Na instituição, na organização, a gente tem o quê? Título. Cargo. Cargo, título. Tudo isso é da organizar. A gente precisa ter pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros, auxiliares, professores de escola bíblica. A gente precisa dessa organização. Isso pertence à organização. Agora, no organismo, não tem título. Tem função. Você funciona. Como pastor, no organismo, eu não tenho título de pastor, eu funciono como pastor. No organismo, você não tem o título de obreiro, você funciona como obreiro. Você tem um funcionamento, porque é como se fosse as células, como se fosse os órgãos de um corpo. E a célula que não funciona, o órgão que não funciona, ele fica estagnado e ele apodrece, ele morre. Dá um toque nesse irmão lindo e diga para ele, você precisa funcionar no organismo de Cristo, no corpo de Cristo. Porque o organismo de Cristo é vivo.
é dinâmico. Amém? E nesse organismo a gente aprende muita coisa, porque não existe uma função mais importante do que a outra. Deu para entender aí, não, Dão? Não tem uma função mais importante que a outra. Por quê, pastor? Porque você pode argumentar comigo e dizer assim: pastor Henrique, o mais importante é o coração. Coração é o centro da vida da gente. E se o pulmão parar de respirar? E se o rim resolver trancar? E se o fígado parar de metabolizar? Irmão, no organismo de Cristo, todo mundo é importante. Ah, meu irmão, para esse irmão não dormir nessa mensagem de hoje, dá um cutucão para ele e fala assim: você é importante no corpo. Você é importante no corpo. Talvez não lhe dão muito valor na organização. Talvez você perdeu a função na organização. Mas no corpo de Cristo você precisa estar vivo, funcionando e ativo. Ô pastor, mas eu não tenho muita importância. Tem sim. Você pode ser a unha do pé. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não tem o corpo aleijado. Amém? Então no corpo de Jesus, até aquela unha do pé, aquela do dedinho mindinho, a minha é uma coisa feia, horrível aquela unhazinha. Mas no de Jesus é perfeito, é importante. E Jesus não abre mão. E se inflamar aquela unha do pé de Jesus, o corpo todo sente. A igreja toda sente. Por quê, pastor? Nós somos membros uns dos outros. Por isso a Bíblia diz que chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Isso é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. E a gente precisa ter isso bem organizado na nossa cabeça. Agora, irmãos, Jesus veio aqui e inaugurou uma igreja para os pastores ganhar dinheiro. Para enriquecer a gente. Para o cara andar de carro novo. Deixa eu explicar um negócio para os irmãos, que eu tenho um bem sério na minha cabeça. Pastor precisa ter uma vida digna. Só isso. Pastor que enrica com o evangelho, saiu do propósito. Porque a igreja não é lugar para pastor enricar. Se ele quiser enricar, ele abre uma empresa e vai ser outra coisa. Ele vai ser outra coisa, é outro negócio. Ele vai abrir uma empresa, vai ganhar lucro, vai fazer coisa e tal. Mas igreja não enrica pastor. Para mim, igreja séria, ela não enrica. Pastor pode viver bem com a condição da igreja, tem o que a igreja proporciona. Mas patrimônio, riqueza, não dá. Não tem riqueza. Igreja é para ganhar alma. Jesus fundou uma igreja não para ser uma empresa, mas para ser uma agência de salvação. E qual o propósito da igreja, pastor Henrique? É para os crentes resolver os problemas. Eu vou para a igreja hoje porque eu vou determinar. Eu vou ordenar, eu vou decretar na igreja hoje. Eu vou baixar um decreto na igreja hoje. Eu vou tomar posse da minha bênção naquela igreja hoje. E aí vem os crentes para a igreja, para receber de Deus, porque está passando por um problema. E, ó Jesus, e é o seguinte, eu ainda vou pagar pela bênção, viu? Eu vou dar aqui uma oferta, aquela do sacrifício, e essa oferta vai validar a minha bênção. Jesus não fez igreja para isso, irmão. A igreja não é para isso. E eu vou lhe falar uma coisa, isso é muito importante você estar ouvindo nessa manhã. A igreja foi aberta com o propósito de ganhar almas. De tirar almas que estão indo para o inferno e transportar almas que estão para o céu. Não foi para a gente ficar aqui. Jesus é o garçom e os crentes estão sentados na mesa. Jesus, hoje eu quero um à la carte. Eu quero um parmegiana. Me serve, Jesus. Não, queridão. Igreja você não é para ser servido, é para você servir. É para você colaborar, é para você atuar, é para você somar, é para você juntar força, é para você ser alguém, não ter alguma coisa. Mas pastor, parece que a gente liga a televisão, o evangelho está meio diferenciado.
A gente liga o rádio e escuta umas coisas que parece estar meio diferenciado. Irmãos, aprendam algo nesta manhã comigo. O certo é certo, independente da quantidade de pessoas que acham que é certo. O que é verdade, independente do número de pessoas que acham que é verdade. Ah, mas está todas as igrejas e todo mundo fazendo assim, pastor. Vamos fazer aqui um negócio só para vitória. Vitória, vitória, glória, vitória, vitória, vitória. Vamos fazer uma campanha só de vitória, que nós vamos lotar a igreja. Irmão, deixa eu lhe fazer uma coisa. Eu posso ser minoria, mas se eu tiver com a palavra de Deus e com a verdade de Deus, a maioria para mim é nada. Não é porque você está ligando a televisão, não é porque você está ligando um rádio e está vendo um evangelho meio distorcido, meio diferenciado, que Jesus abriu mão da verdade. Não, Jesus não abre mão das suas verdades. Jesus não abre mão do evangelho genuíno e verdadeiro. Não abre mão. Eles podem ser maioria, nós podemos ser minoria, mas eu sou a minoria com Jesus. Você é a minoria com Jesus. Dá para entender isso, queridão? Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja foi aberta com o propósito de adorar. Irmão, você saiu na sua casa hoje. Seja sincero comigo. Quando você saiu da sua casa hoje, você falou assim, hoje eu vou cantar o hino, eu vou abrir a minha boca. E eu vou cantar um hino bem bonito para Deus, porque hoje eu vou oferecer o meu louvor para Deus. E eu quero fazer um gargarejo hoje, porque eu quero hoje que meu louvor suba e eu vou oferecer de coração. Você pensou nisso? Sabe o que acontece? A igreja foi aberta para adorar a Deus. E primeiro, adoração não é louvor. Adoração é um estilo de vida. Lindão, lindona. A sua maneira de viver precisa adorar a Deus. O seu jeito de ser precisa adorar a... Olha logo para esse irmão, dá um cutucão nele, me ajuda, fala assim, irmão, tudo que você fizer, tem que adorar. Tem que refletir, tem que inspirar, tem que conduzir, tem que levar à adoração. Olha só, se eu oro, eu adoro. Se eu leio a Bíblia, eu adoro. Se eu canto, eu adoro. Se eu ando na rua testemunhando, eu adoro. Se eu compro e pago, eu adoro. Se eu sou honesto, eu adoro. Se eu trato bem minha filha, eu adoro. Todas as vezes que eu obedeço a Deus, que eu ando em obediência à palavra de Deus, eu expresso em adoração. Tudo é adoração, igreja. Adoração é maneira de viver, um jeito de ser. Eu sou um adorador por excelência. Eu nasci para adorar. Não só com a minha voz, mas principalmente com a minha vida. Com o meu testemunho. Com a minha maneira de ser. Porque antigamente a minha vida referenciava o diabo. Hoje a minha vida tem que referenciar Deus. É para a glória de Deus. Tudo na sua vida é para a glória de Deus. Seu casamento é para a glória de Deus. Seu filho é para a glória de Deus. Seu emprego é para a glória de Deus. Sua faculdade é para a glória de Deus. Tudo que Deus te dá é para glorificar o nome dEle. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Eu fico preocupado quando as bênçãos de Deus nos afastam de Deus. Eu fico preocupado quando a gente deixa a bênção nos afastar do abençoador. Por quê, pastor? Porque a gente se acomoda com as bênçãos. A gente se coloca na zona de conforto com a bênção. Irmãos, nós como igreja precisamos entender algo. O abençoador é melhor e mais gostoso do que a bênção. Amém? O principal é Jesus. Jesus é mais gostoso. Eu poderia estar aqui pregando, porque você vai dar a volta por cima. Eu poderia estar aqui pregando que Deus vai realizar os seus sonhos. Eu poderia estar aqui pregando que nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu poderia estar pregando aqui que nenhuma enfermidade prevaleceria na tua vida. Mas eu estou pregando algo muito melhor. Eu estou dizendo que Jesus é o prato principal nesta manhã. Ele está servido aqui. Toma posse e se alimente dele.
Ele é o principal da igreja, Ele é a estrela da igreja. Na verdade, irmãos, na igreja ninguém tem que aparecer. Na verdade, ninguém tem que se amostrar dentro da igreja. Todo mundo precisa desaparecer, porque a única luz que precisa brilhar dentro da igreja é Jesus. É Jesus, é Jesus e é Jesus. Quanto mais o homem aparece, Jesus vai desaparecendo. E tem lugar que Jesus já cascou fora há muito tempo, porque só o homem aparece. Você está entendendo, príncipe e princesa do Senhor? É mais ou menos assim a igreja do Senhor Jesus. Terceira coisa, querido, a igreja é um lugar de ensino e pregação da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E prevaleciam na doutrina dos ensino. Doutrina é ensino. Discipular é em si, é pregar, é falar de Deus, é ensinar de Deus. Irmão, o que tem de crente na igreja que não sabe fazer um ó com um copo na Bíblia? Um ó com um copo é massa, né, irmão? Já viu essa? Irmão, tem hora que a gente está pregando e pergunta: você tem certeza da salvação? Aí o crente fala assim: eu tenho, Jesus. Hã? Eu tenho, Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é um lugar para comer Bíblia. Isso aqui é um lugar para se alimentar de Bíblia. Isso aqui é um lugar para se viver a palavra. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou todas as coisas que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho todas as coisas que a Bíblia diz que eu tenho. Dentro da Bíblia eu sou, fora da Bíblia eu não sou. Eu preciso ser um crente Bíblia. Eu me lembro da década de 80, que os crentes pegavam a Bíblia e botavam debaixo do sovaco. Na década de 80, 70, os crentes não era gospel, não era bem visto pela sociedade. Você falava que era crente, você era um besta, era um quadrado, era um retardado. Crente é pobre, crente é burro, crente é analfabeto. E os crentes pegavam a Bíblia e botavam no braço. E sabe como é que chamava os crentes? Lá vai os Bíblia. Lá vai os Bíblia. Irmão, parece que os crentes estão precisando voltar a esse tempo. Que o mundo chama a gente de quadrado, de besta, de imbecil. E parece que a gente está precisando voltar ao tempo que a gente mete a Bíblia debaixo do braço e diz: eu sou mesmo. Sou quadrado, sou besta, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a Jesus de Nazaré. Eu não abro mão da minha fé. Eu posso passar de feio para o mundo, mas eu sou bonito para Deus. Nós estamos a voltar à palavra, irmão. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia, pratique a Bíblia. Ei, repete algo comigo nessa manhã: não adianta a adoração sem obediência. Diga para esse irmão lindão do céu: não adianta sacrifício sem obediência. Não dê o seu dízimo, não dê a sua oferta, se a sua vida não anda em obediência, porque não vai gerar nada diferente na sua vida. Não cante louvores na igreja se você não vive obediência. Por quê, pastor? Porque não adianta eu chegar aqui e rasgar, e oh meu Deus, oh Jesus, e fora daqui minha vida está em desobediência à palavra, está em confronto com a palavra, está em confronto com a palavra de Deus. Não adianta adoração sem obediência, está escrito. Não adianta sacrifício sem obediência. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Você precisa obedecer à palavra. A palavra tem que mandar na sua vida, tem que gerenciar a sua vida. Oh, meu, vamos pregar. Fala para esse irmão lindo assim: você perdeu a vontade própria. Fala para ele, me ajuda a pregar. Fala: irmão, você perdeu a vontade própria. No dia que você aceitou Jesus, você deixou de organizar a sua vida. Por quê, pastor Henrique? Quando você aceitou Jesus, você perdeu o playboy. Quando você aceitou Jesus, você perdeu o playboy. Você não decide mais a sua vida, sua vontade já não mais interessa. O evangelho é assim: Cristo vive em mim, não mais vivo eu. Evangelho é isso. O evangelho é quando a vontade de Deus prevalece. Eu quero tomar essa decisão, eu desejo isso, eu quero isso. E Jesus vem de lá e fala assim: eu não tenho isso para a sua vida. Tá bom, Jesus, eu prefiro o Senhor.
O Senhor tem o melhor para mim. O Senhor sabe o que vai fazer na minha vida. O Senhor é o dono, é o gerente, é o Senhor da minha vida. Dá para entender isso, irmãos? Mas você não vai ouvir muito isso aí fora, porque está difícil você ouvir esse negócio que eu estou lhe dizendo aqui. Mas para Deus importa que você obedeça. Obediência fecha a brecha. Diga comigo, obediência fecha a brecha. Obediência fecha a brecha. Tapa as brechas obedecendo a palavra. Quando o inimigo vem de lá, meu irmão, querendo fazer um ribuliço na sua vida, ele vai procurar uma brecha. E sabe aonde ele vai procurar uma brecha? Na desobediência da palavra. Mas se você estiver vivendo a palavra, você está blindado, revestido, e o inimigo não lhe toca. Lá vai Balaão amaldiçoar o povo. Balaão joga uma praga e roga uma praga da mãe Joana. Balaão vai e volta. Rei, a praga não funciona. Faz uma urucubaca, Balaão. Urucubaca não pega. Então joga uma reza aí. Não funciona. É o que tem nesse povo? Esse povo, sobre eles reina a bênção do Senhor e não vale encantamento. É o povo de Deus. E como é que a gente derruba esse povo? Faz ele pecar contra o Deus deles. Sabe, em outras palavras, faz eles desobedecer. Porque se eles desobedecer, tem uma brecha. Aí a gente entra. Viva a palavra. Igreja é um lugar de ganhar almas, de adoração, de viver a palavra e de oração. Cutuca esse irmão e fala assim, não dorme não. Porque a vida do crente é uma vida de oração. Amém? Como é que está a sua vida de oração? Ei, como é que você está orando? Ei, lindão, lindona de Jesus, é para te apertar mesmo. Hoje você veio aqui para sair melhor do que você entrou. Amém? Essa palavra não é para passar domingo de manhã e dizer assim, mais um domingo de manhã na igreja. Esta palavra é para você mudar a partir de hoje. É para ser um marco na sua vida. A igreja é o lugar de oração porque o modelo da igreja está lá em Atos. E perseveravam nas orações. O irmão lindão de Jesus, pelo amor de Deus. O crente anda de joelho. O crente anda quando está de joelho. Quando ele está de pé, ele não anda, ele para. As vitórias que nós conquistamos na nossa vida são vitórias de joelho. O lugar mais alto que você pode chegar na sua vida é aos pés de Jesus, de joelho, com a cara no pó. Existem problemas na nossa vida que só serão solucionados em oração e jejum. E nós cristãos não podemos deixar essa prática. Nós precisamos voltar a uma vida de oração, voltar a uma vida de jejum, voltar a uma vida na palavra. E aí, meu irmão, vai fluir. Diga para esse irmão, vai fluir. A bênção que vai correr atrás. O vento vai soprar, a água vai descer. Por quê, pastor? Porque você tem vida com Deus, você é igreja e você é vivo na sua vida cristã. Aleluia. A igreja não vive sem fazer o bem, sem fazer ação social. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. E dos estrangeiros também. Uma igreja que não olha o pobre não é igreja. Ô irmão, perdoa aí, mas vou contar um negócio para vocês. Segredinho da palavra. Pobre para Deus é prioridade. Porque Deus trabalha com justiça social. O problema foi que a gente inverteu a coisa. Botou o rico como prioridade e jogou o pobre para lá. Nós precisamos abraçar os pobres e os necessitados. Minha mãe, quando essa igreja começou, a igreja começou a crescer, manhã viu que a igreja ia crescer, minha mãe chamou no canto. E minha mãe, minha irmã, é profeta. Ela fala, entra a flecha e fica. Ela disse assim para mim, Henrique, vem cá, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Trata bem os ricos. Trata bem os ricos, viu? Agora os pobres tu carrega no colo. No colo.
tem que ser mais bem tratado que os ricos. Não pode, não pode, não pode, não pode. Esse povo não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. E isso não é para posar de bonito, isso não é para botar em propaganda de outdoor, isso não é para repercutir e virar um marketing de igreja, não. Isso é para ser uma vida, uma constância, uma maneira de viver. Na minha maneira de viver, eu socorro o órfão, a viúvo, o necessitado. Na sua maneira de viver, você não pode esquecer o órfão, a viúvo, o necessitado. E a propósito, como é que está o seu guarda-roupa? Não tem umas coisinhas para doar lá, não? E no seu armário não tem uns quilinhos de alimento para doar lá, não? E você também já está ajudando alguém que precisa, um projeto aqui, um projeto ali, um projeto lá? Como é que está a sua vida de dar, porque dar é melhor do que receber? Irmãos, quando a gente aceita Jesus, Mamon perde o reino. O rei é Jesus. Uma vida que não ajuda ninguém, irmão, é uma vida pobre. Uma vida que não abençoa a vida do outro é uma vida pobre. E eu vou dizer uma coisa para você, tem um monte de rico pobre. O dinheiro só serve para engordar ele, a conta dele, o luxo dele. Mas não serve para matar a fome de ninguém. Tem muito rico miserável. Mas a igreja de Jesus é generosa. É liberal. É abençoadora. Socorre, ajuda, distribui o que tem. Essa é a igreja do Senhor. Para a gente concluindo, a igreja de Jesus é uma família. Olha lá o pastor Claudião bonitão. Família. A igreja é uma grande família, a igreja vive família. Na verdade, olha para esse irmão e diga assim, a igreja começa lá na sua casa. Nunca vi o diabo investir tanto contra a família. Nunca vi os valores ser tão deturpados. Filhos crescendo sem referencial de pai, filhas crescendo sem referencial de mãe, e a sociedade vai se perdendo, e tem gente perguntando assim, pastor, o que está acontecendo? A explicação é fácil. O diabo descobriu que a família é o núcleo central da sociedade. Destrói a família, destrói a sociedade. Destrói a família, destrói a igreja. É por isso que o teu casamento é a luta, a tua família é uma luta. E nós estamos aqui para guerrear no nome e na autoridade do nome de Jesus. Para Deus abençoar a tua casa, abençoar o teu casamento, abençoar a tua família. Não abrir mão da tua família. Está dando para pescar isso aí, irmão? Família. Família, Jesus veio e falou assim, honra teu pai, honra tua mãe. É mandamento do Senhor. Agora, antes de concluir, eu queria ler com você aqui o seguinte. Tem promessa. E o que eu vou falar é muito importante, diga comigo, a igreja não precisa de nenhuma promessa feita a Israel. Porque a igreja tem as suas próprias promessas. O maior erro teológico hoje nas igrejas é pegar o Velho Testamento e querer transportar para a igreja e dizer que a igreja foi chamada para ser cabeça e não foi chamada para ser cauda. Porque a igreja foi chamada... Irmão, deixa eu lhe dizer um negócio no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem promessa, ela não precisa tomar posse das promessas do Velho Testamento. E você sabe qual é a promessa mais gostosa da igreja? Uma das mais gostosas é a seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Diga para esse irmão lindão do seu lado aí, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. O diabo pode levantar, rugir como leão, fazer o que ele quiser. Ele não vai prevalecer. Por quê, pastor? Porque você é igreja. Ei, lindão, você é igreja. Ai, irmãozão lindão, eu acordo de manhã, eu não tenho medo. Não tenho medo. Por que, pastor, não tenho medo? Porque eu sei que eu sou igreja. Segunda coisa, irmão, derramamento do Espírito Santo. Ô, irmão, ei, lindão, tem alguma promessa para Israel melhor do que essa? Não tem. São a melhor promessa da Bíblia.
Ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou derramar do meu espírito. Promessa para a igreja. Tem melhor do que essa? Quer mais uma? Vou dar mais uma para você. Morar com Deus, não se turbe o vosso. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ô lindão, tem promessa melhor do que essa, morar com Jesus? Não tem, irmão. Outra coisa, lindão do Senhor Jesus, está escrito em Apocalipse assim, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Você vai comer da árvore da vida, meu irmão? Ei! Está escrito também em Apocalipse assim, ó, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sabe o que é isso? Vida eterna. Escuta só o que está escrito. Receberá um novo nome numa pedra branca. Apocalipse 2,17. Receberá poder para governar as nações. Está escrito em Apocalipse 2,26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mais uma. Receberá vestes brancas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Você quer uma promessinha melhor do que essa, irmão? Vou dar só mais um aqui para você. Escuta só. Ao que vencer farei coluna no templo de Deus. Mais umazinha só. Ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Você quer promessa melhor do que essa? Mas a que eu mais gosto é a que eu vou ler agora. Essa promessa, meu irmão, vale mais do que uma SW4. Vale mais com a Lamborghini. Vale mais com os terrenos aqui no Candeias. Vale mais do que a cura do câncer. Vale mais do que o paralítico andar e do que o cego ver. A promessa é a seguinte: e agora, portanto, enxergamos apenas o reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. É uma promessa. Vou ver Jesus face a face. Quando os meus olhos encontrarem os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus encontrarem os meus olhos, eu vou olhar para Ele assim. Tudo. É a maior promessa que nós temos. A maior riqueza que nós temos é Jesus, igreja. Jesus é o centro, é a pedra principal, é a pedra angular. Jesus é tudo. Vem para a igreja, vem buscar Jesus. Vem para a igreja, vem adorar Jesus. Vem para a igreja, vem orar com Jesus. Vem para a igreja, vem servir Jesus. Tudo gera em torno dele. É para ele, para ele, por meio dele. São todas as coisas. O centro é ele. Não importa se eu sair perdendo, irmãos. Porque o evangelho também a gente perde. O importante é que Jesus sai ganhando. Eu vou lhe convidar em nome de Jesus a um evangelho de verdade. Verdadeiro, genuíno, autêntico. Que busque Jesus, que viva a palavra, que adore. Não estou atrás de oba-oba, de disse-me-disse. E isso não pode ser um discurso, isso tem que ser uma prática. Isso tem que ser vida. Não importa o que estão fazendo por aí. Não me interessa o que fizeram por aí. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem a minha fé está baseada. Não importa o que o mundo dizer. Cheguei numa loja e a moça falou assim: ô voz bonita. Eu olhei para ela assim e podia dizer assim: eu sou enfermeiro.
Ou eu sou radialista, eu falo lá na rádio. Ou podia dizer para ela, eu sou psicólogo, estou formando agora. Mas eu abri a boca, olhei para aquela moça e falei, senhora, essa voz é usada para um propósito muito bom. Eu sou pastor. Essa voz está a serviço do reino de Deus. E eu não estou querendo saber se ela acha que pastor é ladrão, safado, não me interessa. Eu sei o que é ser pastor. Eu sei o que é ser igreja. Eu vou te convidar a uma oração especial nessa manhã. Eu vou te convidar a orar pela igreja. Fica de pé um pouquinho, em nome de Jesus. Eu não vou nem cantar agora. Nem cantar. Nem cantar eu vou. Segura a mão dessa pessoa linda aí do seu lado. E diga para ela assim, tem muita gente falando mal da igreja. Mas tem pouca gente orando pela igreja. Falar é fácil. Eu quero viver. Deus não te chamou para pegar pedra e jogar pedra. Deus te chamou para ser vidraça, para levar a pedrada. Então nessa manhã, em nome de Jesus, decida ser parte de uma igreja autêntica, verdadeira. Não abra mão disso. Defenda isso com unhas e dentes. Abraça isso na sua vida. Pouco me interessa a placa. Me interessa a vida cristã. Essa eu vou viver de verdade. Essa eu vou viver de verdade. Mas ore. Porque tem lobos no meio da igreja. Ore. Porque tem salteadores no meio da igreja. Ore. Porque existem falsos irmãos dentro da igreja. Ore. Ore, porque tem joio no meio do trigo. Ore, porque tem falsos profetas invadindo as igrejas. Ore, porque tem ladrão, homicida dentro das igrejas. Ore, igreja, clame, igreja. Levante sua voz aos céus e se posiciona como igreja verdadeira. Porque a autoridade não está na mão dos falsos. A autoridade está na mão daqueles que verdadeiramente servem a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos chorar pela igreja, gemer pela igreja, interceder pela igreja e dizer, Senhor, guarda o remanescente, guarda aqueles que não se prostraram diante de Baal, guarda aqueles que não venderam a fé, não mercadejaram o evangelho, não fizeram do púlpito balcão de negócio, não fizeram do evangelho uma maneira de ganhar dinheiro. Ore por aqueles que não se prostraram. Chora, igreja. Geme, igreja. Porque existe a periferia precisando de um evangelho verdadeiro. Existe os ricos precisando do evangelho verdadeiro. Existe o Nordeste precisando do evangelho verdadeiro. Existe uma África precisando do evangelho verdadeiro. As almas estão clamando por uma referência. As almas estão clamando por um referencial de igreja. A igreja é a luz do mundo e é o sal da terra. Fale o mundo que quiser falar, mas a igreja é a coluna da verdade. Fale o mundo que quiser falar, mas a igreja é a agência de Deus na face da terra. E eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque ela é a noiva do Cordeiro. Eu amo a igreja porque ela é de Deus, ela é estabelecida por Deus, ela é eleita de Deus, ela é o sacerdócio real, ela é o povo santo. Eu amo a igreja. Eu choro pela igreja, eu me incomodo pela igreja. Se mexeu na igreja, mexeu comigo. Se agrediu a igreja, me agrediu. Porque eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Não importa, irmão. A gente está vomitando. Tem igrejas que estão causando vômito. Tem pastores que dá vontade de vomitar.
A gente sente nojo, sente cheiro de podridão, de pecado. Mas eu quero cuidar da minha vida. E eu quero que você cuide da sua vida. Porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Guarda teu coração. Sustenta a sua vida. Não entristeça a sua fé, nem se desanime. Por causa dos escândalos que acontecem. Porque a Bíblia diz que os escândalos viriam. A Bíblia já dizia, vai haver escândalos. Mas ai daqueles por quem vieram os escândalos. Ai daqueles que envergonhar o nome do Senhor. Ai daqueles que profanar a palavra. O juízo está na mão de Deus. Chora e clama e peça. Levanta trabalhadores para a tua seara, Senhor. Levanta missionários. Levanta pastores segundo o teu coração. Levanta, Senhor, os crentes, a igreja. Levanta, cura teu povo, sara teu povo. Lava as vestes da igreja. Se tem alguma coisa nessa igreja, nessa comunidade Candeias que não te agrada, pode tirar. A começar de mim, Senhor. Tira tudo da comunidade Candeias que não te agrada. Eu, como liderança espiritual dessa igreja, Senhor, não preciso te autorizar, mas eu quero declarar que o Senhor é o dono dessa igreja. Tira desse lugar o que não te agrada. Se nós temos sido omissos em alguma coisa, nos endireita, nos posiciona. Espírito Santo de Deus, livra esse Candeias da corrupção. Guarda esses irmãos que congregam aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus ciumento e zeloso. Tu és um Deus ciumento e zeloso. Tira todo o pecado, Senhor. Tire toda a imundícia de dentro da igreja. Deus vai fazendo a cirurgia dentro dessa igreja. Vai removendo essa igreja, Pai. Deus, xarabai de calabás, é devassiricanda lamaia. Deus, não importa quantos fiquem. Não importa quanto fica de dízimo. Não me interessa quanto vai entrar, se o salário vai entrar. Isso não é preocupação minha, isso é tua. Mas não deixa essa igreja perder a visão, perder o propósito. Não deixa essa igreja desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda o coração dessa igreja. Senhor, Senhor, eu não quero que nenhum rico entre aqui para dizer como é que essa igreja tem que funcionar, Senhor. Eu não quero que nenhum dizimista com dízimo grande entre aqui para dizer como é que essa igreja tem que funcionar, Jesus. Eu rejeito, Jesus. Nós queremos pessoas aqui que te adorem em espírito e em verdade, que venham para servir, que venham para ser crente, que venham para ser ovelha, que venham para ser discípulo, que venham para ir morar no céu. Tira essa fama de social da igreja. Nós não estamos aqui para ser uma igreja legal, social, um clube. Não, Deus, afasta isso dessa igreja. Essa vaidade de Candeias, afasta toda a vaidade do Candeias. Toda a vaidade de Candeias caia por terra. No reino de Deus não tem lugar para vaidade de igreja. Nós não precisamos aparecer para ninguém. Mas nós só queremos, Senhor, que a Tua presença esteja neste lugar. Que o Senhor se sinta à vontade neste lugar. Que o Cordeiro seja adorado neste lugar. Oh Senhor, não afasta o Teu Espírito de nós. Não retire de nós a alegria da Tua salvação. Vá para a tua casa e ore pela igreja. Faça jejuns pela igreja, clame pela igreja. Comece a guerrear no mundo espiritual. Comece a batalhar, comece a marchar. Deus está te chamando, Deus está te convocando. Eu sei que o diabo está tentando parar você.
Eu sei que o diabo está tentando travar você. Tem tanto problema na sua vida que você não tem tempo nem de orar pela igreja. Mas Deus está dizendo assim: buscai primeiro o reino. Resolva, ore pela igreja. Deus vai entrar com providência na sua vida. Mas comece em nome de Jesus se posicionar. Porque um dia a trombeta vai soar. Um dia a voz do arcanjo. E aquele que é dono da igreja vai dizer: amada minha, querida minha, vem, porque este mundo não lhe cabe mais. Esse mundo não lhe cabe mais. Henrique, sai daí, meu filho. Danilo, sai daí, meu filho. Sai daí, Oni. Sai daí, Wendel. Sai daí, Pequinho. Esse mundo está podre, não lhe cabe mais. Esse mundo não cabe mais. Esse mundo não lhe cabe mais. Rabaxanagmi, subiai a terra, manto. Esse mundo não lhe cabe mais. Deus está, irmãos, preparando a grande colheita. Deus está preparando a grande colheita. O arrebatamento da igreja. Começa a pensar nos céus. Que o Senhor guarde o teu coração e a tua vida. Levante sua mão direita comigo. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre seu casamento e sobre a sua família. Dê um abraço e a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado e diga amém comigo. Obrigado. Deus abençoe você.